Período eleitoral, minha vida lá no escritório tá um caos. Declaro aberta mais uma sessão dessa primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. E passo ao primeiro caso. Temos 5 pedidos de preferência, né? O primeiro deles é o nono da pauta, que é o processo 965 de 2024. Relatoria, doutor Wesley, que está com a palavra. Por favor, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 965 de 2024. Jogo entre Ferroviária e Mirassol, pelo Paulista Sub-17, realizado no sábado, 17 de agosto de 2024. A douta Procuradoria apresentou denúncia. Pega o processo, só um minuto para o processo. Outro processo. 964. Não, desculpa, 965. Não, 965. Né? É o nono da pauta. Continuando, a douta Procuradoria apresentou denúncia em face dos atletas Luiz Otávio de Paula Rosa, do Mirassol, e Leonardo Pereira Simples, da Ferroviária. O senhor Luiz Otávio, com incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2, de acordo com o relato da súmula, após ter sido advertido anteriormente por segurar seu adversário de maneira assintosa, ou mesmo desferiu um carrinho lateral atingindo a perna do seu adversário. Pela ação temerária, recebeu o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Enquanto o senhor Leonardo Pereira Simples, da Ferroviária, foi denunciado com incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, conforme relato pelo árbitro da partida, ele foi expulso direto por desferir um carrinho lateral atingindo as pernas do seu adversário, na disputa de bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. Por esse motivo, a Procuradoria apresentou denúncia nos artigos já mencionados. A defesa, a prova de vídeo juntada aos autos e ao relatório, senhor presidente. Tem uma defesa escrita, mas a doutora vai defender também, é isso? Boa tarde a todos, eu vou defender e produzir provas. Tá, ele não tem nenhuma testemunha, né? Não. Tá. Então, vamos passar a produção das provas primeiro, depois eu passo a palavra à Procuradoria, e aí passo para a doutora para a defesa final e depois volto para o relator para o voto. A chegar um pouco perto, porque eu consegui só a imagem do analista de desempenho e realmente não tá uma das melhores. Doutora, como achar melhor? Inclusive, se nos quiser apontar Com especificamente, certeza. que é o que ajuda bastante do que a gente fica achando Perfeito. ali, tá? Com licença, vou me aproximar aqui. Relator, se quiser me apertar. Ele passa a bola, pega a bola, e aí ele vai diretamente da bola. O lance é bem rápido. Volta um pouquinho, João, ali naquele momento da queda. Eu tô na frente de todo mundo. Dá pra ver. Ele passa, ele perde a bola aqui, aí ele vai diretamente na bola. Só que acaba se atrasando nesse momento e o cara passa por cima dele. Ele vai. O primeiro toque, digamos assim, é diretamente na bola. É só essa a prova. Relator, doutor Wesley. Doutor Cunduva. Procuradoria. É só esse vídeo, doutora? Então, por favor, a palavra com a Procuradoria. Presidente, primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer a presença da advogada. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Eu ia falar Guilherme, Henrique. Eu vou decorar os nomes ainda. Doutor Henrique. Doutora, está com a palavra, por favor. Obrigada. Bom, como puderam ver, na realidade, o que ocorre? Ele vai diretamente, ele erra o passe, vai diretamente na bola e, efetivamente, ele perde o tempo da bola e acaba, querendo ou não, encostando, né? O seu adversário, ele cai por cima. Mas, de forma alguma, ele é imprudente no sentido de fazer a jogada violenta, querendo chegar a acertar o seu adversário ou alguma coisa do sentido. No entanto, pede-se, então, pela absolvição
nesse caso. Mas, no entanto, se os senhores assim não entenderem, pede-se para que seja imputada a pena mínima com o benefício do 182. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Passo a palavra ao relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a defesa pela explanação. Desculpa, só um minutinho. A doutora falou só pelo Só pelo Luiz Otávio. Ah, Luiz Otávio. Então, o senhor Leonardo. Leonardo é o Fábio que... então, desculpa, a defesa escrita é dele. Então, o relator, por favor, faça o resumo da defesa escrita e assim pode proferir o voto. Agora que eu vi que Perfeitamente, senhor tinha um presidente. segundo, achei que ela estivesse falando pelos dois. Mais uma vez, parabenizar a advogada pela defesa. E a defesa do senhor Leonardo Pereira Simples foi apresentada a defesa escrita, onde o advogado afirma que não houve chance clara e manifesta de gol, porque existem requisitos específicos para considerar isso, e a jogada aconteceu no meio do campo, contrariando o que foi relatado na súmula. Por esse motivo, requer a absolvição ou a consideração de uma infração de pequena gravidade para desclassificação pela condenação na pena mínima do artigo em que ele foi denunciado. Essa é a defesa. Passo então ao voto. Primeiramente, com relação ao senhor Luiz Otávio de Paula Rosa, do Mirassol, conforme essa turma já vem entendendo nos casos de segundo amarelo, e como ficou bem claro também no vídeo, e como bem exposto pela advogada, eu entendo pela desclassificação para o artigo 250. Não, é o artigo 254 da denúncia. Eu desclassifico o 250 e substituo a pena pela pena de advertência. E com relação ao senhor Leonardo Pereira Simples, levando-se em consideração a defesa apresentada e também por ter sido expulso com cartão vermelho direto, eu condeno ele a uma partida, também substituindo pela advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, relator. Doutor Ricardo Tucunduva, como vota? Eu cumprimento a nobre defensora, bem como o voto do ilustre relator, e acompanho integralmente. Obrigado. Cumprimento o relator pelo seu voto, também acompanho integralmente. Então, por unanimidade de votos, ficou os dois convertidos. Não. Então, por unanimidade de votos, ficou em relação ao atleta Luiz Otávio Paula Souza a desclassificação do 254 para o 250, aplicação de uma partida convertida em advertência. Em relação ao atleta Leonardo Pereira Simples, a aplicação de uma partida também convertida em advertência, correto? Próximo caso, outra preferência, é o item 1 de pauta, processo 916 de 2024, relator também, Dr. Wesley, a quem passo a palavra. O advogado pode se aproximar também? Terá prova a produzir, doutor? Não? Então, Dr. Wesley com a palavra, na sequência eu passo a procuradoria ao doutor para a defesa. Com o relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 916 de 2024, jogo entre o Água Santa e o Esporte Clube Santo André, pelo Campeonato Paulista Sub-11, realizado no domingo, dia 11 de agosto de 2024. A douta Procuradoria apresentou denúncia em face da agremiação Santo André por infração ao artigo 206 do CBJD, por ter a equipe atrasado o reinício da partida da volta do intervalo em 2 minutos. Apresentou também denúncia contra o senhor Leandro Manuel Rodrigues, o incurso no artigo 258-A, ele é da equipe do Água Santa. Ele é gandula, porque durante a disputa de pênaltis, ele teria provocado a torcida adversária, fazendo coraçõezinhos enquanto a disputa era realizada. E por último, terceiro item da denúncia é contra a agremiação Água Santa, porque conforme o relatório do diretor do jogo, ele não disponibilizou o placar eletrônico em funcionamento, alegando que havia sido roubada uma peça no dia anterior, o que impossibilitou a utilização do placar. Por esse motivo, a Procuradoria apresentou denúncia
O Esporte Clube Santo André, ele é reincidente, assim como o Água Santa, e o Gandula é primário. Não tem, a defesa vai ser oral, então é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Eu acho que tem alguma coisa de defesa escrita pela agremiação, mas eu vou passar à procuradoria, o doutor vai analisando, passo primeiro para a sustentação oral e depois o doutor conclui se tiver alguma coisa aí. Para mim, não. Eu não estou no sistema, eu tem estou só um no... pedido de adiamento, só. Ah, é? Então, não, então talvez seja isso. Então o doutor Fábio que vai fazer isso. Então tá bom, posso começar com o doutor, depois passo para o doutor Fábio, tá bom? Nome do doutor? Leonardo. Então primeiro a procuradoria, depois eu passo para o doutor Leonardo, depois para o doutor Fábio. Então procuradoria, doutor Henrique com a palavra. Presidente, tendo em vista que foi relatado em súmula e no relatório de jogo e a falta de produção de novas provas, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Palavra com o doutor Leonardo. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Um prazer estar com vossas senhorias aqui nessa primeira comissão. Acredito que tenha feito poucos casos aqui nessa nova composição, então desejo a todos um ótimo mandato e que nos encontramos e tenhamos ótimos encontros aqui nas segundas-feiras. Bom, com relação ao caso em tela, começo pelo Gandula, que foi expulso por, abre aspas, fazer coraçõezinhos com as mãos. Bom, a gente vê muitos casos em que gandulas acabam se exaltando, acabam xingando, e sabemos como são torcedores, acabam xingando os gandulas e tudo mais. No caso, estava na disputa por pênaltis entre duas equipes do Sub-11, tanto do Água Santa como do Santo André. E a torcida ficava xingando o Gandula, que no caso se encontrava atrás dos gols. Ele era o responsável por devolver as bolas assim que cada atleta realizava a cobrança. Após ser xingado, o Gandula não reagiu ofensivamente, não fez nada. Ele, para uma forma de resposta, ele fez corações com as mãos, dizendo: eu não vou responder vocês, eu estou tranquilo, eu estou na minha, nada disso me atinge. O árbitro, ao ouvir os xingamentos de trás, entendeu que era o Gandula que estava provocando, mas claramente não é o caso. É até risível acreditar que alguém fazendo coraçõezinhos com as mãos tenha provocado uma torcida num jogo do Sub-11. Então, diante disso, diante do relato, a defesa entende que não há qualquer infração por parte do Gandula e a defesa entende que ele deve ser absolvido no presente caso. No entanto, caso assim vossas senhorias não entendam, que seja desclassificado do artigo 258-A de provocação para o artigo 258 por se tratar eventualmente de uma conduta contrária à ética desportiva. Mas a defesa entende que é o caso de absolvição, sim, porque não há qualquer provocação. Diante disso, a defesa pede pela absolvição, caso assim não entenda, que seja desclassificado para o 258, e aí seja aplicada a pena mínima convertida em advertência ao Gandula. Já com relação à agremiação, conforme relatório de jogo, o responsável pelo placar era o senhor Laureto. No entanto, o delegado, ao notar essa questão, ele não vai ao senhor Laureto, vai falar com o outro que era o responsável pela delegação e não pelo placar. Por isso que o senhor Laureto não pôde apresentar qualquer resposta a isso oportunamente, explicar para o árbitro o que ia ser feito. Eu falei com o senhor Laureto, ele falou: olha, doutor, infelizmente não temos um boletim de ocorrência, não foi feito à época dos autos, porque não é assim o costume aqui de se proceder. No entanto, não teve qualquer prejuízo ao andamento do jogo, nada disso é relatado, que teria havido qualquer prejuízo ou que teria tido qualquer atraso ou algo nesse sentido em decorrência dessa atitude do Água Santa. Então a defesa pede pela absolvição por entender que é algo ínfimo, que não tem qualquer prejuízo, e por ter se tratado do roubo de uma peça. Mas assim, caso vossos senhores não entendam que seja considerado que se tratava de um jogo do Sub-11, apenas em relação ao placar, que não teve qualquer prejuízo para a partida, seja aplicada uma pena ínfima e aí mais perto possível da pena mínima. É como essa defesa se posiciona. Obrigado. Agora, doutor Fábio, por favor. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Com relação à agremiação do Santo André, veio denunciada aqui pelo atraso, né, no 206, em 2 minutos. Então, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima sobre esses 2 minutos de atraso efetivo. É a defesa.
Desculpa, senhor presidente, estava vendo aqui. O pessoal está lá no tribunal, passando o resultado de outro julgamento aqui. Desculpa. Então, agora passo ao relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dividir o voto aqui, começando primeiro eu vou parabenizar o defensor, o doutor Leonardo, assim como também o doutor Fábio, pelas defesas apresentadas. Começando com a agremiação do Santo André, fica evidente a questão do atraso dos minutos, pelo que eu vou fixar na pena mínima por minuto, então R$300. Desculpa, R$300 é a pena. Condenação no artigo 206, fica R$300. Com relação à Água Santa, em que pese a argumentação do roubo da peça, como bem colocou também o defensor, a gente não tem um boletim de ocorrência ou nada que possa corroborar isso. Entendo também que não é nada que possa interromper a partida ou criar qualquer problema para a realização da partida. E por esse motivo, pela gravidade, e tendo sim infringido o regulamento da competição, fixo condeno no artigo 191, inciso 3, com a pena de R$120. E por fim, com relação ao Gandula, senhor Leandro Manuel Rodrigues do Água Santa, como bem colocou a defesa, o gesto de coração em si, ele não me parece ofensivo. Mas nós sabemos no mundo do futebol que a gente tem deboche, tem uma série de coisas que também não é função dele responder à provocação da torcida. Ele está ali para fazer o trabalho dele e por não ter mais elementos que a gente possa afastar o que está na súmula e já considerando ele ser primário, ele nunca teve nenhum problema aqui nesse tribunal, o meu voto é pela condenação dele no artigo que ele foi imputado, mas a substituição da pena por advertência. É assim como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto o doutor Ricardo Tucunduva. Eu quero cumprimentar o doutor Leonardo pela sua defesa. Só discordo de um ponto, né, que eu espero não vê-lo tanto aqui nesse tribunal pro bem da sua própria agremiação. Cumprimento o doutor Fábio também e parabenizo o relator e acompanho integralmente seu voto. Muito obrigado. Só analisando uma questão aqui. Bom, então, em relação à agremiação Santo André, ficou uma pena, com base na tabela, por infração 206, de R$300, por unanimidade, também acompanho. Em relação à agremiação Água Santa, pelo 191, inciso 3º, uma pena de R$120. Em relação ao Gandula, senhor Leandro Manuel, pelo 258A, Senhor então, presidente, acho que eu vou ter que retificar. claro. Na verdade, eu vou desclassificar 258A por 258. Isso que eu diria. Possibilitando a pena de advertência. Tá certo, que Isso. é o que eu estava justamente aqui procurando para fazer a observação. Então, o Exato. doutor faz esse ajuste, né? Então, desclassifica do 258A para o 258 e aplica, seria então 15 dias. Não, Gandula é dias. 15 dias convertido em advertência. Então, 15 dias convertido em advertência, correto? Então, fica assim por unanimidade. Muito obrigado, doutor. Bom, acabaram aqui as preferências, João, é isso, né? Eram essas duas. Então, a gente volta aqui à pauta normal. Então, o segundo processo de pauta, que é o processo número 917 de 2024, e a relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-11, Barretos contra Tanabi, dia 11 de agosto de 2024. Consta da denúncia que a agremiação do Tanabi, por conta da ausência do seu médico, causou o atraso do início da partida em 9 minutos e, portanto, foi denunciada como incursa no artigo 191, inciso 3 do CBJD e no artigo 206. É esse o relatório. Muito obrigado. Então, passo desde já a palavra à Procuradoria. Presidente, tendo em vista o descumprimento do regulamento da competição, bem como o atraso ocasionado em decorrência desse fato, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Henrique. Palavra com o doutor Fábio. Bem, eu não estou conseguindo abrir. Então, o relator pode fazer um resumo para a gente? Não.
É o caso que tem não há defesa escrita. O, o caso foi adiado e foi informado ao advogado da agremiação que, se houve a defesa, ela não foi protocolada devidamente e já foi adiado por uma sessão, de modo que nós consideramos que não há defesa escrita. Tá, então eu faço a defesa. Posso fazer a defesa? Por favor, a palavra Perfeito. com o Dr. Fábio. Obrigado, presidente. A agremiação veio denunciada no 191 e 206, né? Com relação aos 9 minutos de atraso, porque o médico não estava presente. Aqui não tenho provas que combatam, né, essa presunção relativa à veracidade da súmula, porém, pleiteio apenas que seja considerado somente o artigo 206, já que deu causa, né, ao atraso, e como veio denunciado no 91 também, peço que seja considerado o 183, para que o 206 absorva o 191, né, e a agremiação responda pelos 9 minutos que foram o atraso efetivo no 206. Somente, é a defesa. Obrigado. Com o relator, a palavra para o seu voto. Obrigado, eu parabenizo o doutor Fábio, e o meu voto é exatamente no sentido da defesa, de condenar a agremiação por infringir o artigo 206, que é exatamente dar causa ao início da realização da partida, e absolver ao artigo 191, inciso 3, que é deixar de cumprir o regulamento, porque foi exatamente o atraso da partida. Nesse sentido, aplico a tabela desse tribunal para a categoria, de modo que a multa fica em R$ 1.350. É como voto, senhor presidente. Obrigado, relator. Passo a palavra ao Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Obrigado. Então, eu também cumprimento o relator, acompanho, fazendo aqui a ressalva que tem sido praxe, né, a aplicação do 183, que é quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais infrações, a pena de maior absorve a menor pena. Então, só trazendo essa justificativa para... não é deixando de entender que aconteceu, na verdade, o primeiro fato, mas entendendo que ele pode ser absorvido pelo segundo de maior penalidade. Então, nesse sentido, fica-se aplicada uma sanção de 1.350, reconhecida a infração 91.206, mas com aplicação do contido no 183, correto? Próximo caso, terceiro de pauta, é o 959 de 2024, relatoria Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Processo 959 de 2024, jogo entre São José Esporte Clube e São Paulo Futebol Clube pelo Paulista Feminina Amador, realizado em 13 de agosto corrente. A douta Procuradoria apresentou denúncia em face da agremiação São José, porque a partida teve 3 minutos de atraso devido à demora no retorno para o campo de jogo da equipe São José. Por esse motivo, apresentou denúncia com base de infração no artigo 206 do CBJD, e esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Wesley. Passo a palavra à Procuradoria para sua Só, manifestação. presidente, Desculpa. nesse caso, eu juntei um vídeo só, na verdade, para comprovar, mostrar que teve uma entrevista com uma atleta que eles me passaram aqui. Por favor, doutor. E aí, Podemos eu exibir. pedi pro João passar, mas assim, é só para mostrar mesmo que a atleta deu a entrevista. É tão difícil os doutores do sindicato receberem alguma prova, né? Tá, que foi juntado agora de último Mas minuto. tudo bem, relator? Vamos dar uma olhada. Não, só para explicar, Claro. mas sabe que o São José, eles estão sempre em contato com a gente. É tão O raro José. conseguir que os clubes mandem alguma coisa para os advogados do sindicato, quando chega, É verdade. a gente nem para pressupor que tinha.
O Fábio pode explicar e eu narrar o que a gente deve exatamente ver do vídeo. Como eles me justificaram, o motivo do atraso foi porque a atleta Gércia, no final do primeiro tempo, ela deu uma entrevista, que é um protocolo da federação, né? Inclusive, eles destacaram aqui que o conteúdo é importante, tanto para as marcas que patrocinam, quanto para o clube e para a própria competição, né? Ó, essa é a atleta Gércia. E aí ela dá uma entrevista de mais ou menos quase 2 minutos aí, 1 minuto e meio, 2 minutos, fora o tempo que ela esperou para começar a gravar, tudo. Então, justamente por esse atraso que ela teve aí de ir pro vestiário, é que eles atrasaram um pouco para voltar pro campo, né, pro reinício da partida. É só isso mesmo que eu queria mostrar, que eles me enviaram aqui, e aí depois eu faço a defesa. Pronto, é só isso mesmo. A palavra com a Procuradoria. Presidente, agradeço a produção de prova pela defesa e vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio, com a palavra. Obrigado, presidente. Então, nesse caso, normalmente, com relação aos atrasos, nós não trazemos sequer prova, né, porque a maioria deles é injustificado, né? Nesse caso específico, o clube entrou em contato, me explicou que o atraso se deu em decorrência dessa entrevista que ela fez, então ela teve menos tempo para ir para o vestiário, né, para ficar no vestiário. Eles têm... Opa, é a Siri. Não estou nem falando com ela e ela não entendeu. Então, e aí ela acabou se atrasando um pouco mais porque não teve o tempo devido lá pro vestiário. Foram 3 minutos, né? Nesse caso em específico, a defesa pleiteia a absolvição da agremiação, né? Se não, a advertência. Alguém sabe? Deixa eu só checar aqui uma coisa rápida no código. Seis. Na verdade, seria a questão da absolvição, se não a pena mínima, nesse caso. É importante frisar que, embora a agremiação ela tenha algumas incidências na ficha de antecedentes, o campeonato feminino, que é o do caso em tela, não tem. Né? Então, eles vêm fazendo um trabalho aí considerável, né, para não ter atrasos, né, tudo fazendo tudo certinho. Então, por isso, é o pleito da defesa absolvição, se não a pena mínima, sem consideração de reincidência, é a defesa. Muito obrigado. O relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Fábio pela apresentação da defesa e pelo vídeo. Eu entendo que, em que pese ter a entrevista acontecida, a gente tem isso em todos os jogos, né? Então, é uma questão de organização do clube. Não deixar o atraso acontecer, independente da entrevista. No entanto, por ser campeonato feminino amador, que é uma categoria que precisa de visibilidade, tem mais dificuldade que as outras categorias, eu entendo que nesse caso específico, que é pela organização dela, eu entendo também que não houve reincidência específica, porque a gente tem, quando a gente pega a ficha do São José, são outras categorias. Nesse caso específico, eu entendo pela absolvição. Não é possível aqui uma advertência, mas eu vou acolher a justificativa da defesa e vou absolver o São José. É como voto. Obrigado. Como voto, doutor Ricardo? Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, fica absolvida a agremiação do São José. E assim fica encerrado esse caso. Próximo item de pauta foi adiado, João, correto, né? O 960. 961 também adiado, correto? Então, nós vamos para o seguinte, que é o 6 de pauta, que é o processo 962, relatoria do doutor Ricardo Tucunduva. Está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada no dia 9 de agosto de 2024, Paulista Sub-20, Grêmio Prudente contra Santo André. Consta da denúncia que
o atleta da equipe do Santo André, Henrique Caires Torelli, infringiu o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois foi expulso mediante exibição direta de cartão vermelho por impedir oportunidade de gol ao puxar o seu adversário. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Alguma prova a ser produzida? Não? Então, a Procuradoria com a palavra, doutor Henrique. Presidente, tendo em vista a falta de produção de provas, vou reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Fábio com a palavra. Obrigado, presidente. Vejo aqui que o atleta é primário, né, sem antecedentes. Aqui o lance comum da partida. A defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigado. Relator está com a palavra. Senhor presidente, agradeço a manifestação da defesa e acolho. É um atleta primário, deu um puxão no adversário, então condeno sim ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, e converto em advertência. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo ao relator e acompanho integralmente. Bom, eu também acompanho o relator. Então, fica aplicado por unanimidade uma pena de uma partida convertida em advertência. Próximo caso é o 8º da pauta. Seria o 7º, mas o 963 também foi adiado, correto, João? Então, eu passo ao seguinte, que é o 8º da pauta, 964 de 2024. Relatoria, doutor Ricardo, estou com dúvida também. Quem está com a palavra? Muito obrigado. Paulista Sub-12, partida realizada dia 18 de agosto de 2024, Esfera Futebol Clube contra São Bento. Consta da denúncia que o atleta Gabriel Freitas Pires, da equipe de São Bento, foi expulso ao receber o cartão vermelho direto por desrespeitar as decisões da arbitragem com gestos e palavras. Portanto, teria infringido o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado. Alguma prova produzida, doutor Fábio? Desculpa. Então, eu vou passar para o doutor Henrique e depois o relator faz o resumo da defesa escrita. Doutor Henrique, com a palavra pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Tendo em vista a presunção de veracidade da súmula, bem como a defesa escrita aqui vista, vou reiterar os termos da denúncia. Então, o relator com a palavra para um resumo da defesa escrita e, na sequência, já pode proferir seu voto. Perfeito. Bom, resumidamente, a defesa do Esporte Clube São Bento informa que o denunciado foi expulso por desrespeitar as decisões da arbitragem com gestos e palavras. E, portanto, afirma que a súmula de arbitragem é silente quanto a quais foram os gestos e palavras proferidos pelo denunciado, o que, por si só, prejudica a defesa. Trata-se de um elemento subjetivo pelo qual o árbitro aplicou a pena de expulsão do treinador sem expor quais os fatos que levaram a tanto. E, portanto, diante disso, pede a absolvição do denunciado por não ter infringido o artigo 258 e, subsidiariamente, a conversão da penalidade em advertência, além da aplicação do artigo 182 por conta da categoria sub-12. Essa é a defesa. Passo, portanto, a decisão. E eu entendo que, nesse caso, a súmula realmente não trouxe, né, quais teriam sido os gestos e palavras ditos para que fosse dado o cartão vermelho. Portanto, não acho que tenha sido um cartão vermelho de gravidade, até porque a súmula não exemplificou nenhum ato do atleta. E, portanto, nesse caso, eu entendo pela absolvição, conforme pleiteado pela defesa. É como voto. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Wesley, como vota? Obrigado, senhor presidente. Mas só uma questão de ordem. Ele é treinador, né? Técnico. Acho que é o técnico. Ele é o técnico, né? Isso, desculpa, é técnico. Não.
Vou acompanhar integralmente o relator. Obrigado, Dr. Wesley. Eu também gostaria de acompanhar e fazer só uma colocação em que pese no sub-12, que é uma categoria de jovens, que a gente tem aqui um rigor com a conduta dos técnicos, de toda a equipe técnica, na verdade, né, para ser exemplo desses jovens, mas me parece que nesse caso discordar de decisão de arbitragem tem que ter um pressuposto de qual foi o gesto ou a palavra equivocado, né? Discordar de arbitragem, até nós, sentado no sofá lá de casa ou na arquibancada, podemos discordar. Agora, fazer isso de forma desrespeitosa ou ofensiva, que ofenda a honra é o que está tipificado e é vedado. Então, só fazendo trazendo esse cuidado na análise, em que pese ser um sub-12, que nós, via de regra, temos esse cuidado no olhar da conduta técnica de toda a equipe ali, mas não parece que tenha nenhuma gravidade maior. Então, nesse sentido, cumprimento o relator pela sua solução adotada. Eu acompanho, declarando que, por unanimidade, foi absolvido, então, o técnico. Passo agora. Então, o próximo caso já foi votado, que seria o 9 de pauta, ele foi a primeira preferência. Passo, então, ao último caso, o 10 da pauta, que é o processo 966 de 2024, relatoria do Dr. Ricardo Tucunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-14, da equipe de Francana contra a equipe do Porto Futebol. A partida realizada dia 11 de agosto de 2024. Consta da denúncia que a agremiação de Francana não efetuou o pagamento de taxa de arbitragem e não pagou o diretor da partida também. E, portanto, teria infringido por 2 vezes o artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Não tem defesa escrita, né? Então, o doutor Fábio que vai fazer? Por favor, doutor Fábio, com a palavra. Desculpa, a procuradoria primeiro. Obrigado, presidente. Bom, tendo em vista o relato da partida e da súmula, é claro as infrações ao regulamento da competição, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Doutor Henrique, agora sim, doutor Fábio, com a Obrigado, palavra. presidente. Só gostaria de questionar, a doutora Procuradoria denunciou 2 vezes no 191 ou 2 vezes? Ah, perfeito, obrigado. Tá, perfeito. O doutor procurador, então, esclareceu aqui que a agremiação veio denunciada 2 vezes no 191, porque não pagou as taxas de arbitragem e também a do diretor, né? É sempre bom ressaltar que não é que a agremiação não paga, ela paga, ela sempre vai ter que pagar, né? Porque ela é compelida até inclusive pela federação, mas ela acaba tendo um atraso, né? O regulamento diz que tem que pagar até o dia do jogo, então pode ser até depois do jogo à meia-noite. Ocorre que aqui não foram pagas até o momento do jogo, né? Eu entendo e peço que os senhores considerem apenas a incidência de uma vez no 191, né? Eu entendo que tanto as taxas quanto a própria, tanto a taxa de arbitragem quanto a do diretor do jogo é o descumprimento do regulamento em si, né? E não mais de uma vez, foi uma mesma conduta, né? O não pagamento. Então, o pleito da defesa é que seja considerado somente uma única vez no 191, inciso 3, né? Considerando a categoria sub-14, peço que seja aplicado, nesse caso, né, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à categoria, e assim eu pleiteio também a aplicação da pena no mínimo legal, com a possível conversão à advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao relator. Eu agradeço e parabéns, doutor Fábio. E também entendo que é o caso de aplicar apenas uma vez o artigo 191, até porque o artigo do regulamento também é o mesmo, que foi infringido, de modo que eu condeno uma vez no artigo 191, inciso 3, e considerando já o sub-11, mas também a reincidência, eu aplico uma multa não no mínimo, mas sim em R$ 500. É como voto, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Tucunduva. Passo a palavra ao doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Cumprimento pelos votos e as sustentações e também acompanho o relator. Então, por unanimidade, ficou uma multa de R$500. Bom, chegamos ao final da sessão. Agradeço a todos pela participação. Sessão rápida hoje, né? Obrigado, doutor Henrique, doutor Fábio, doutor Wesley, doutor Ricardo Tucunduva, Paula, João. A todos uma ótima semana e um ótimo resto de dia que ainda vai render, ó. Tem bastante coisa para fazer hoje ainda pelo horário. Obrigado, pessoal. Declaro encerrada a presente sessão.